Fala, patriotas! Como é que vocês estão, hein? Eu sou Deicon Silva e sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo no canal e também na nossa página no Facebook. Aliás, se você for novo por aqui, já inscreva-se no canal e siga a nossa página. Hoje é terça-feira, 22 de novembro, dia em que provavelmente o PL vai ingressar com ação no TSE, pedindo a desconsideração dos votos nas urnas de modelos anteriores a 2020, algo que o próprio PL, na figura de Valdemar da Costa Neto, já tinha antecipado no sábado, tá? Então realmente vai ser um dia aí de grande importância e isso de fato pode virar o jogo, porque se forem desconsideradas ali as urnas anteriores a 2020, onde houve ali a maior discrepância de votos entre Lula e Bolsonaro, a vitória automaticamente será do presidente Bolsonaro. Ah, Deicon, então o TSE não vai pedir anulação da eleição? Não, meramente por uma questão estratégica. O PL simplesmente vai jogar batata quente no colo do TSE. Não vai restar outra alternativa senão o TSE realmente anular as eleições, seja só o segundo turno ou não, né? Se eles simplesmente desconsiderarem as urnas de modelos anteriores a 2020, a vitória será do Bolsonaro. Agora, se o sistema, se a esquerda, se todo mundo realmente estiver seguro ali de que de fato o resultado foi limpo, dando a vitória para o Lula, eles não vão ter nenhum receio de refazer o pleito. Concordam comigo? Só que dessa vez a população tem que exigir que seja feito o voto impresso, né? Que seja acoplada a urna eletrônica ao voto impresso, ou seja feito na cédula de papel, como a própria legislação prevê. Essa é a questão. Então vamos aguardar, porque realmente essa ação aí pode mudar esse cenário caótico em que o Brasil caminha. Tá bom? Enquanto isso, meus amigos, eu quero comentar com vocês aqui um fato muito relevante que aconteceu ontem no Senado, né? Então, o ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal e atual vice-presidente do TSE, foi ali no Senado, né? Ele foi convidado pelo Rodrigo Pacheco, que já foi uma surpresa, né? Se bem que se ele foi convidado pelo Pacheco e aceitou, a gente imaginava que fosse ser uma conversa de compadres. Mas não foi bem isso que aconteceu, porque apareceu por lá o senador Girão. E a gente sabe que o senador Girão é um dos poucos ali que de fato se posiciona da maneira que um senador deve se posicionar, né? Representando os anseios da sociedade. Pois bem, o ministro Lewandowski foi lá debater a questão da lei do impeachment, né? E vejam só o que aconteceu. Senador diz a Lewandowski que STF participa de caos e censura. Sim, ele falou na cara do ministro isso aí, né? E tem mais. Ministro defende decisão de manter direitos políticos de Dilma após cassação e afirma que o Supremo se pauta pela Constituição. Então, só para vocês entenderem, tá? Tem um vídeo até da sessão, mas ele é bem extenso, então não dá nem para colocar para vocês. Mas eu vou resumir aqui. O que aconteceu foi que o senador Girão foi lá e respeitosamente colocou na frente do ministro, né? Falou, olha, eu acho que essa lambança em que o Brasil vive hoje, né? Não falou com essas palavras, obviamente, né? Mas ele deu a entender isso aí, né? Essa lambança começou quando o senhor que relatou o caso do impeachment da Dilma manteve os direitos políticos dela. E a Constituição não prevê isso. A Constituição é muito clara. Quando um político é cassado, perde ali o seu mandato em exercício, ele perde também os seus direitos políticos. Ele fica inelegível por 8 anos, né? E aí o Lewandowski, juntamente com o Congresso ali, com o Senado, né, manteve os direitos políticos da Dilma em 2000, na ocasião, né? E aí em 2018, a Dilma veio candidata ao Senado por Minas Gerais e por isso o povo mineiro acabou elegendo o Rodrigo Pacheco para não eleger a Dilma, né? Corria o risco aí dela ser eleita. Então, eu não sei bem se foi uma boa opção, né? Pelo menos a Dilma no Senado talvez ia fazer menos estrago que o Rodrigo Pacheco. Mas tudo bem, não dá para culpar o povo mineiro. Além do mais, aqui em São Paulo a gente não está muito bem representado, né? Diga-se de passagem. De qualquer maneira, o Lewandowski foi e discordou. Ela, não, a gente se pauta pela Constituição e pela lei, né? Então, o senador Eduardo Girão e o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, protagonizaram um debate sobre a atuação da corte nesta segunda-feira, né? Então, não foi bem um debate, né? O senador Girão, ele se portou dessa maneira, dizendo que começou ali aquela lambança, e de fato começou ali, quando não foi respeitada a lei, a Constituição. E o Lewandowski, ele insistiu, quer dizer, ele continuou dizendo, não, a gente fez o certo, a gente se pautou ali na decisão soberana do Senado. Eu queria perguntar
para o ministro Lewandowski, né, o seguinte: aonde está escrito na Constituição que se você cassar os direitos políticos, se você cassar o mandato de alguém que está em exercício, ele continua. Há alguma possibilidade de ele continuar com os direitos políticos? Aonde está escrito aqui, ministro Lewandowski? Aonde está escrito, já que o senhor está dizendo aqui, nas suas palavras, né, que o ministro defende decisão de manter direitos políticos de Dilma após cassação do Supremo e diz que o Supremo, né, se pauta pela Constituição. Eu queria perguntar aqui para o senhor o seguinte: aonde está na Constituição que o ministro pode abrir inquérito de ofício? Aonde está na Constituição que o ministro do STF pode violar o sistema acusatório? Figurar dentro desse mesmo inquérito que ele abriu como vítima, acusador, juiz, aquele que determina as diligências? Aonde está escrito isso na nossa Constituição? Aonde está escrito na Constituição que o ministro do Supremo Tribunal Federal pode instituir a censura prévia, quando a própria Constituição veda isso expressamente no artigo 220? Não há nenhuma maneira de se produzir a censura prévia, de se autorizar a censura prévia no Brasil. Nenhum tipo de censura, melhor dizendo. Mas houve aí em várias ocasiões isso. Aonde está na Constituição, ministro? Essas e várias outras arbitrariedades e ilegalidades vêm acontecendo há muitos anos. Então, desculpe, mas o que menos estão se preocupando agora é com a nossa Constituição. Os senhores podem estar se pautando aí por várias coisas, menos pela Constituição. Não todos, claro, né? Alguns. A gente sabe muito bem quem. Então, meus amigos, por que eu trago isso aqui para vocês? Porque a gente precisa ter em mente o seguinte: é claro que o Alexandre de Moraes é aquele que visivelmente está ao arrepio da lei, está à margem da Constituição, não está respeitando a nossa Constituição, na visão de várias pessoas, juristas, figuras públicas, senadores, outros juízes, né? Você viu ali o desembargador aposentado, Sebastião Coelho, falando que a única solução é prender aquele que desrespeita a lei, em flagrante, que é o ministro Alexandre de Moraes, né? Então a gente tem que pensar o seguinte: ele é o que mais visivelmente comete todas essas ilegalidades. Entretanto, ele não é o único. Até porque a maioria das suas decisões, das suas atitudes, foram com anuência do próprio STF. Sim, do plenário da casa. Então, a maioria dos ministros acaba corroborando com as atitudes dele. Então, a gente não pode achar que só o Alexandre de Moraes é que está errado. A gente tem que ter isso em mente. Além do mais, há outros flagrantes casos aí de desrespeito à lei e à Constituição. Todos nós somos iguais e ninguém está acima de ninguém. Não é porque o sujeito é ministro do STF que ele tem o direito de fazer o que quiser, de mentir, de fazer acusações sem provas. Eu quero relembrar aqui, eu nunca vou esquecer isso, enquanto não tiver uma resposta do próprio ministro, se for o caso. Eu nunca vou esquecer o que falou o ministro Barroso, descredibilizando as Forças Armadas. Ele afirmou, ele acusou que as Forças Armadas atentavam contra o processo eleitoral e eram orientadas por alguém. Pô, se as Forças Armadas são orientadas por alguém a fazer alguma coisa, só pode ser pelo chefe supremo das Forças Armadas, que é justamente o presidente da República. Então, em outras palavras, ele acusou, foi uma acusação muito grave, sem provas, sem embasamento, sem indícios, sem nada, de que a instituição que goza de maior respeito da população brasileira estaria atentando contra a própria soberania nacional. Porque eleições são uma questão de soberania. E estariam fazendo isso, em tese, orientadas pelo presidente da República. Então, foi uma acusação muito grave. Até agora ele não apresentou nenhuma prova, indício, e ficou por isso mesmo. E os senadores, claro, se calaram. Ninguém mais fala sobre isso. Mas eu vou fazer questão de sempre relembrar. Então, para finalizar, Alexandre de Moraes é o primeiro da lista a realmente ter os questionamentos aí levados à justiça e responder dentro da lei e dentro da Constituição que ele próprio desrespeita. Mas ele não é o único. Devemos lembrar dos demais também. Então vamos aguardar aí ao longo do dia boas notícias, que o PL então apresente aí essa ação e a gente possa ter o desdobramento tão aguardado. Muito obrigado, fiquem com Deus, e se vocês puderem, ajudem aqui com o nosso trabalho, faça uma doação via Pix, está passando aí embaixo, ou também torne-se membro do canal, porque isso, além de ajudar aí com um cafezinho, né, uma ajuda financeira, também ajuda no engajamento do nosso canal. Inscreva-se, ative as notificações e deixe o seu like, isso é muito importante. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.